Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa. Vamos aprender matemática fácil? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender medidas em estatística. A primeira delas é a média aritmética. Ela pode ser simples ou ponderada. Na simples é quando tem apenas um dado, ó. Eu tenho uma lista aqui de notas e eu quero saber qual a média das notas de um determinado aluno. Essas aqui são todas as notas deste aluno e eu quero saber a média aritmética delas. Como que eu faço? Eu vou somar, fazer uma continha de mais, 6,5 com mais 7,5 mais 7 mais 7,5. 7,5 aparece duas vezes, ó. E as duas vezes tem que entrar na minha conta. Mais 6. Tudo isso dividido pela quantidade de notas que eu tinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dados. Então, eu vou dividir pela quantidade de dados, que é 5. Essa soma aqui vai dar 34,5 dividido por 5, que vai dar 6,9. 6,9, então, é a média das notas. É simples assim, como o próprio nome diz. Agora, vamos lá, ponderada. A média ponderada é quando ela tem dois dados, ó. Aqui eu só tinha um dado. Aqui eu tenho dois. Geralmente é peso, frequência, ó, quantidade. O que é interessante é que eu tenho dois, e para mim calcular a média ponderada, eu vou multiplicar o peso pela nota e somar com outro peso e outra nota, e assim por diante. Então, vamos lá, vou fazer aqui para vocês verem. Ó, 3 vezes 5,5, então, esse vezes esse, agora, mais esse vezes a outra nota, mais 1 vezes 10, mais 4 vezes 5,4. Eu vou resolver as multiplicações, ó, todas aqui. Aqui vai dar 16,5, só não posso esquecer que depois eu tenho que somar, ó. Então, mais 18,4, mais 10, mais, ó, 4,5,4, vai dar 21,6. Agora, eu vou somar tudo isso, ó. Relembrando de novo, eu fiz esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Os resultados estão aqui. Agora, eu vou somar. Isso aqui tudo somado vai dar 66,5. E eu também vou ter que dividir. Dividir por quê? Pela soma dos meus pesos. Então, 3 mais 2 mais 1 mais 4 vai dar 10. Então, eu vou somar essa quantidade e vou dividir pela soma que eu tinha feito antes. Para dividir 66,5 por 10, quando eu estou dividindo por 10, 100 ou 1000, ó, eu vejo a quantidade de zero. Aqui eu tenho um zero, então a minha vírgula, se eu estou dividindo, ela vai andar para trás, para cá, uma casa, porque tem um zero, então ela vai parar aqui. Então, a resposta vai ser 6,65. Essa aqui vai ser a nota média desse aluno B nas avaliações que ele fez que tiveram este peso aqui. Agora, aqui eu tenho uma outra situação de média ponderada, onde eu tenho uma turma com 11 alunos, e aqui tá as notas que eles tiraram durante um trimestre, que seja, ó. 3 alunos tiraram 5,5, 2 alunos tiraram 6,8, 4 alunos tiraram 7,13 e 2 alunos tiraram 9. Eu quero calcular a média de notas dessa turma. Então, vamos lá. Mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou, aqui a quantidade de alunos lá tá ocupando uma coluna de frequência, relação à frequência, no caso, quantas vezes aparece aquela nota. Então, eu vou multiplicar a frequência, né, pela nota. Mesma coisa que eu fiz com peso. O jeito de calcular é igualzinho. Então, 3 vezes 5,5 mais 2 vezes 6,8 mais 4 vezes 7,3 mais 2 vezes 9.
Agora, eu vou resolver as continhas de vezes. 3 vezes 5,5, que vai dar 16,5, mais 2 vezes 6,8, que vai dar 13,6, mais 4,7,3, que vai dar 29,2, mais 2 vezes 9, que vai dar 18. Mesma coisa que eu fiz lá, eu vou resolver essa soma aqui, eu vou somar todo mundo, fazer uma continha de mais, e quando eu faço essa quantidade de mais, eu vou ter 77,3. Tudo isso dividido por a minha quantidade de alunos somada, que são 11, né? Mesma coisa aqui, eu somei os pesos e aqui eu somei a quantidade de alunos. E vou dividir essa soma que eu fiz pela quantidade de alunos, que vai dar 7,02. Então, essa aqui é a minha média. Eu posso, como eu tô falando de nota, né? Posso dizer que então a nota é 7, né? Arredondando aqui. Então, aqui a gente viu média aritmética simples e ponderada. Agora, a gente vai ver uma outra medida que é a mediana, a moda e também a amplitude. Então, vamos lá na moda. Moda é o valor que se apresenta com maior frequência. Na verdade, a gente nem vai calcular nada aqui, a gente só vai observar. Esse gráfico, por exemplo, está mostrando uma determinada pesquisa, onde foram pesquisadas várias pessoas com idades diferentes. Então, 21 pessoas tinham 9 anos, porque aqui diz assim, idade anos, então aqui é 9 anos, 12 anos e 18 anos, então, e aqui é a frequência, a quantidade de pessoas que tem aquela idade. Então, com 9 anos eu tenho 21 pessoas, com 12 anos eu tenho 15 pessoas e com 18 anos eu tenho 12 pessoas. Quem é que tá aparecendo com maior frequência aqui? Qual é a idade que tá aparecendo em mais pessoas? O 9, né? Só de olhar para a barra dele, ó, ela atinge o maior topo. Então, eu tenho 9 anos, 21 pessoas. Então, a minha moda aqui é o 9. Porque ele aparece, é a idade que aparece em mais pessoas, ó, 21. Aqui eu tenho uma outra situação. Eu tenho uma sequência, uma tabela de números de uma determinada situação. E qual o número que aparece mais aqui? Eu tenho 12, que tá aparecendo 2 vezes. E eu tenho 14, que também tá aparecendo 2 vezes. Então, isso significa que eu tenho 2 modas. A primeira moda é o 12 e a segunda moda é o 14. Por quê? Porque o 14 e o 12, eles aparecem na mesma quantidade de vezes, e os outros números aparecem uma vez só, então são inferiores. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 números que se ressaltam mais na mesma quantidade. Se o 12 aqui tivesse aparecendo 3 vezes, então o 14 não entraria na nossa história, entraria só o 12. Mas como eles estão aparecendo em vezes iguais, ó, cada um aparece 2 vezes, então eu posso dizer que eu tenho 2 modas. Quando isso aqui acontece, de eu ter 2 modas, eu posso dizer que é uma sequência bimodal, tá? Então, eu vou escrever aqui. E aqui, como eu tenho uma moda só, que é o 9, que ele ganhou de todo mundo, é só ele que se destaca, é unimodal. Unimodal, uma só. Aqui, uma outra situação de moda, eu posso dizer que eu tenho o 2 caminhando 2 vezes, o 3 e o 5. Então, eu tenho 3 modas. O 2, o 3 e o 5. Por que eu tenho 3 modas? Porque eu tenho um número que ficou inferior na nossa sequência, e o 2 aparece 2 vezes, o 3 2 vezes e o 5 2 vezes. Então, nenhum se destaca mais que o outro e todos se destacam mais que um. Sempre tem um inferior, ó. Então, como é na mesma quantidade, eu tenho 3 modas. Quando isso aqui acontece, eu tenho trimodal. Se eu tiver uma sequência que tenha mais de 3 modas, a gente fala daí que já é polimodal, tá? De 4 para cima daí. Aqui o 3, na minha quarta situação. O 3 aparece 2 vezes, o 4 aparece 2 vezes, o 5 aparece 2 vezes, o 7 aparece 2 vezes.
todo mundo tá igual, né? Ninguém se destaca mais que ninguém, eu não tenho nenhum número que aparece menos, então aqui eu posso dizer que não tem moda, tá? Não possui moda. Por quê? Porque tá todo mundo aparecendo na mesma quantidade de vezes, ó. Então, ninguém se destaca mais do que ninguém. Então, a gente diz que a situação aqui é amodal, tá? Não tem moda. Agora, a gente vai ver a mediana. A mediana é muito fácil também, só que a primeira coisa que tu tem que fazer é colocar em ordem, seja crescente ou decrescente. Então, eu vou colocar em ordem crescente, do menor pro maior. Que é o menor daqui? É o 9. Primeira coisa é colocar em ordem, tá? Não pode esquecer, senão não dá certo. Depois o 10. Depois o 11. Depois quem? O 12, ó. O 12 aparece duas vezes, eu preciso colocar as duas vezes que ele aparece. Depois do 12, o 14, e ele também aparece duas vezes, eu preciso colocar. Depois, quem aparece? O 15. Depois, o 17. E depois, o 19. Quase ficou apertada aqui a minha sequência. Então, tá. Agora, a gente colocou essa sequência aqui em ordem crescente, do menor para o maior, tá tudo bonitinho. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a mesma quantidade para cada lado e vou ver o que sobra no meio. Vamos contar quando tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10, então eu vou ter que colocar 4 para um lado e 4 para o outro, para mim ficar com a mesma quantidade no meio. Eu fiquei com 2 números no meio, tá? Eu não vou calcular a mediana aqui ainda, porque eu quero mostrar outra coisa, ó. Lembrem que aqui é uma quantidade par de dados. Por que é uma quantidade par? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 itens. Aqui nessa outra sequência, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7. Então, eu tenho uma quantidade ímpar. E agora que a gente vai colocar também em ordem crescente. Isso é sempre, tá? Não tem como fazer se não colocar em ordem crescente. Então, vamos lá, comecei com 5. O 6 aparece duas vezes, eu tenho que colocar as duas vezes que ele aparece. Depois o 7. Depois o 8. Depois o 9. E depois o 10. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui os meus 7. Para mim ficar com a mesma quantidade no meio, se eu tenho 7 itens, então eu tenho que colocar 3 para cada lado. E eu vou ficar com 1 no meio, que é o 7. Aqui eu fiquei com 2 no meio, e aqui eu fiquei com 1 no meio. Nessa situação aqui, sempre quando eu tiver uma quantidade ímpar, que o número, a quantidade que for ímpar, eu sempre vou ficar com 1 no meio. Um número só. E quando a minha quantidade for par de dados, que nem aqui que eu tinha 10 coisas, para mim colocar em ordem, eu sempre vou ficar com mais que um aqui no meio. Aqui, como ficou um só, eu já posso dizer que a mediana é 7. É o que ficou no meio, simples assim, tá? Aqui eu tenho dois números, então eu não posso dizer que a minha mediana é 12 e 14. A minha mediana tem que ser um número só. O que que eu vou fazer, então? Eu vou fazer a média aritmética desses dois números. Então, 12 mais 14 dividido por 2. Por que dividido por 2? Lembra que a média aritmética tu junta os itens e divide pela quantidade deles? Então, tô dividindo por 2 porque são dois números. Então, 12 mais 14 vai dar 26, dividido por 2 vai dar 13. Então, a nossa mediana aqui é 13. Eu separei quantidade X, a mesma, dos dois lados, viu que ficou no meio. Se ficou mais que uma quantidade aqui, como ficou duas, eu tenho que fazer a média aritmética, e a nossa mediana vai ser o resultado dessa média aritmética. Aqui, eu só coloquei em ordem, botei a mesma quantidade para um lado, a mesma quantidade para o outro, e sobrou 7, então a mediana é 7, não precisa fazer mais nada. Agora, eu tenho aqui a amplitude. A amplitude é muito mais fácil, eu acho, que de todas essas medidas. É a diferença entre o maior valor e o menor. Então, eu tenho uma sequência aqui, que eu acho que por coincidência é a mesma sequência daqui. E essa, a gente vai calcular a amplitude. Até já tá calculado aqui, ó, de tão fácil que é. Que não precisa colocar em ordem, é só olhar. Quem é o maior número? É o 19. Quem é o menor número de todos que estão aqui? É o 9. A gente vai calcular a diferença entre o maior e o menor. Diferença é conta de menos, então eu peguei o maior e fiz menos o menor. O maior de todos menos o menor de todos, que vai dar 10. Então, a nossa amplitude é 10. É muito fácil isso aqui.
Agora, a gente vai resolver um exercício que eu trouxe aqui, que ele envolve todas essas medidas, e a gente vai tentar calcular ele. O quadro a seguir apresenta a altura dos jogadores de basquete do time do 9º ano do Colégio Y. Aí eu tenho o Arthur, é uma tabela simples, ó, e na tabela eu tenho um único dado, que é a altura dos jogadores. Se eu tenho um único dado, determine na letra A a média. Se eu tenho um único dado, a média é a média simples, né? Então, vou fazer aqui embaixo a letra A. Vou calcular a média aritmética simples da altura destes jogadores. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 1,90 com mais 1,69 com mais 1,80. Eu vou ter que somar todo mundo que tá aqui. Fazer uma continha de mais, tá? Que eu já trouxe aqui a nossa resposta dessa conta de mais, que vai dar 12,29. E eu vou dividir pela quantidade de coisas que eu somei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 alturas, a soma delas tá aqui. E se eu tenho 7 alturas, eu vou dividir por 7. E 12,29 dividido por 7 vai dar... Eu achei isso aqui quando eu fiz a conta. E como a gente tá falando de altura, eu posso até pegar este 5 aqui, ó. E arredondar este aqui para ficar 1,76. Respondemos a letra A, então. Calculei a média aritmética simples da altura dos jogadores. Agora, vamos lá na letra P. Qual a mediana das alturas dos jogadores deste time? Para mim calcular a mediana, o que eu tenho que fazer primeiro? Colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos lá. Quem é a menor medida aqui? 1,69, né? Então, 1,69 e 1,69 aparece 2 vezes. Eu tenho que colocar as 2 vezes que ele aparece. Quem mais aqui? 1,69, 1,69, depois vem 1,70. Depois 1,70, 1,75. Depois 1,76. Depois 1,80. E depois 1,90. Vamos conferir para ver se tá todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão todos aqui. Eu tenho uma quantidade ímpar, então, com certeza eu vou ter uma mediana só. Se eu tenho 7, eu tenho que colocar 3 para cada lado, para sobrar um no meio. E esse que sobrou no meio é a minha mediana. Então, a mediana é 1,75. Vamos lá para a letra C. Gustavo também vai entrar, né, e fazer parte desse time. E a sua altura é 1,78. Qual será, então, a nova média? E eu acrescentei aqui, ó, qual será a nova mediana. Então, vamos lá. A nova média. A nova média, a soma de todas as alturas que eu tinha antes era 12,29. Então, é só pegar esse 12,29 e acrescentar a altura do Gustavo. Somar, né? Pra não precisar somar todo mundo de novo. Então, eu vou pegar a soma de todas as alturas que eu tinha, mais a soma do Gustavo, isso aqui vai dar 14,7. E agora, eu tenho que dividir pela quantidade de altura. Então, eu tenho 7 alturas aqui, mais a altura do Gustavo, então eu vou ter 8 alturas. Então, eu vou dividir por 8. E 14,07 dividido por 8, eu vou ter 1, eu achei isso aqui quando eu dividi. Ó, mesma coisa, eu posso pegar esse 8 aqui e fazer um arredondamento aqui. Vai ficar 1,76 também. Deu a mesma média, não alterou muito. E a mediana? A nova mediana agora com essa nova altura. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a lista de ordem que eu fiz, eu preciso só acrescentar ali a minha nova altura, que é 1,78. Então, vamos copiar todo mundo que tá ali. 1,69, 1,69, 1,70, 1,75, 1,76, ó. É aqui que eu vou colocar a minha nova altura do Gustavo, que é 1,78, ó, antes de chegar no 1,80. Agora sim, 1,80 e 1,90. Olha só, agora eu tenho uma quantidade par de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8,
eu vou ter que colocar também 3 por cada lado. E vai me sobrar 2 medidas. Então, a minha mediana não vai ser direto, que nem foi aqui. Eu vou ter que fazer a média aritmética. 1,75 com mais 1,76. Vou dividir isso aqui por 2, que são duas coisas, né? E aqui vai dar, a soma aqui vai dar 13,51, dividido por 2, que vai dar também 1,75. Então, olhem só, perceberam então que quando eu acrescentei o 1,78 da altura do Gustavo, não alterou a minha média aritmética e também não alterou a minha mediana, ó. Agora, vamos lá eu coloquei, essa aqui também vamos botar que seja uma D2 aqui. Eu coloquei D para nossa mediana aqui, ó, mas ela faz parte da C, tá? Agora, vamos lá na D mesmo, na D verdadeira. Qual é a moda? Lembram da moda? É quem é que aparece mais. Então, vamos olhar para todo mundo que tá aqui. A gente pode até botar o Gustavo aqui, 1,78, para ele fazer parte da análise da moda. Tem moda? Primeiro tem que ver se tem moda, né? Para ter moda, alguém tem que aparecer mais. Tem alguém que aparece mais aqui? Tem, ó. A altura 1,69 aparece 2 vezes, e as outras alturas nenhuma se repetem. Então, a nossa moda, eu tenho uma moda só, é unimodal, e ela é 1,69. Então, a nossa moda é 1,69. Porque é a única altura que se ressalta das outras, ela aparece 2 vezes, é a que mais aparece. Então, moda é o que mais aparece, mediana é o que fica no meio. Quando fica 2 coisas no meio, tem que fazer a média aritmética. E a média aritmética simples é só somar e dividir pela quantidade de coisas que tu somou. Então, simples assim. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí no comentário e até a nossa próxima aula.